céu. Deus estendeu a mão, então escolheu um projeto, um povo, uma direção, pra levantar guerreiros com o pé no chão. Chuteiras nos pés, mas os olhos no alto. Cada passo em propósito, cada queda um salto. Do campo ao coração ele vai agir, transformando a dor em razão pra sorrir. Não é só bola rolando no chão, é o Vamos chegando aí, galera. mudando a visão. Com lanche, cuidado e um abraço fiel. É o reino descendo ao toque do céu. Moleque, boa conduta escolhido por Deus. No meio da guerra ele diz: você é meu. Com fé, com coragem, com a luz que reluz. Na quadra da vida quem guia é Jesus. Tem palavra no peito, tem amor no olhar, tem respeito aos pais e vontade. Boa noite, pessoal. Vai chegando aí. Vamos já logo começar aí a nossa transmissão do dia. De 8 a 14 eles já entenderam que com Cristo ao lado gigante eles serão. Não importa de onde você vem, Deus te vê. E onde o mundo diz fim, ele diz eu sou porque você não é só mais um no meio da rua, é filho do rei. Vamos chegando, galera. Boa noite, Pamela, tudo bem? Mas o coração mais cheio de unção. Na quadra, no campo, nas lutas da vida. Quem anda com Deus nunca perde a partida. Leque, boa conduta, projeto de amor. Erguido das ruas, mas mais guiado pelo Senhor. Com fé, com Cadê essa galera? Vamos chegando aí, pessoal. Vai compartilhando, vai enviando aí para seus amigos, enviando aí para os seus contatos, que hoje nós vamos abordar o tema que o povo pediu que a gente pudesse tratar aqui no nosso encontro de quarta-feira. Vai chegando aí que... Boa noite, Camila, tudo bem? Como é que vocês estão lidando com o frio aí, ó? Boa noite, pastora Márcia, a senhora tá bem? Hoje a pastora não tá aqui do meu lado. A pastora tá lesionada. Tá fazendo um tratamento lá junto com o Neymar para ver se vai conseguir jogar na Copa. Então hoje ela não tá aqui. Vamos direcionar orações para ela se recuperar e poder entrar na Copa ainda esse ano, né? Vamos lá, vamos chegando, que nós vamos começar aqui o nosso encontro dessa noite. Filho do rei, tem promessa, tem cura. Moleque, boa conduta, projeto de amor. Erguido das ruas, mas mais guiado pelo Senhor. Com fé, com respeito. Começando aí então o programa. Boa noite, irmã Regina, como é que está? Então a gente está aí começando com essa canção aí do projeto Moleque Boa Conduta. E vamos então começar o nosso encontro de hoje. Então, boa noite, irmã Maria, como é que é essa história? Irmã Maria Antônia Bonet. Como a gente sempre fala aqui, como a gente sempre apresenta, o Papo do Reino é um encontro para a gente tratar sobre o reino de Deus. É um encontro informal, não é um culto, não é uma pregação, não é um estudo, ele é uma conversa sobre o reino de Deus. Boa noite a todos vocês. E nós queremos então, hoje, a pedido, nós tivemos 3 semanas falando sobre vida conjugal, falando sobre casamento. E hoje nós... Deixa eu diminuir aqui o volume. Hoje nós queremos falar, a pedido então, já que estamos falando já algumas semanas sobre casamento, hoje nós vamos falar sobre como lidar com a criação de filhos, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e diferente. Eu acredito que a cada geração, de tempos em tempos, a criar os filhos, você ter o seu filho, você educar o seu filho, ele vai ficando cada vez mais
difícil, cada vez mais complicado, né? No tempo que eu era guri pequeno, morava lá na zona sul de Porto Alegre, né? Não existia conselho tutelar, não existiam as leis que protegem os menores de idade, não existiam como é que chama? A orientação psicológica era bastante diferente de hoje, né? Hoje existem muitas coisas que influenciam, muitas coisas que foram criadas, algumas fazem bem, outras não tão bem assim, algumas melhoraram para um lado, mas outras nem tanto. Então, cada vez mais ela vai se tornando um desafio você tentar criar, educar o seu filho dentro de um padrão bíblico. Na verdade, está complicado para muita coisa, até mesmo para se pregar o evangelho, porque muitas coisas bíblicas hoje, alguém pode ouvir algo, né? E pode denunciar como um discurso de ódio, pode derrubar a página, pode formar um processo contra um pastor, porque falou isso, porque falou aquilo, mesmo que o que ele tenha falado seja biblicamente correto, mas hoje existem muitas coisas que interferem, tá? Muitas coisas que atrapalham e que a gente, até para pregar a palavra, a gente precisa ter cuidado, né? Então, algumas coisas que a palavra de Deus ela diz, hoje elas precisam ser tratadas assim com muito cuidado, para que ninguém saia por aí dizendo: mas eu vi lá numa live o pastor Fernando falou tal coisa, papapá, daí já vem lá um advogado, já vem um processo, já vem conselho tutelar, já vem não sei o quê, já vem alguém dizendo que, sei lá, é misoginia, já vem outro dizendo que é não sei o quê. Então a gente tem que tentar pregar a palavra de uma forma que tente evitar ao máximo criar um conflito, mas sempre é possível que acabe acontecendo. Ana, acende para mim essa luz ali, que ela tá... Eu já sou preto, tá escurecendo esse lado aqui do meu rosto. A Hanna tá aqui hoje, aqui por fora das câmeras. Né? Tá aí a Hanna. Vai dar uma... e aí... Vamos lá então, gente. Dito isso, vamos ao primeiro texto dessa noite. Então, na verdade, eu fiz a anotação aqui de... tem que ter um título, né? Pra gente depois até botar lá pro YouTube. Então, eu pensei em vários títulos que pudessem se encaixar aqui. Então, vamos falar sobre conselhos aos pais. Quem sou eu para dizer para você como é que você vai criar e educar os seus filhos, o que você tem que fazer com os seus filhos, enfim, porque cada um de nós vem de uma educação diferente. Boa noite, Sandra Mara, boa noite, Silene. Então, cada um de nós vem de uma educação diferente, cada um de nós vive num ambiente diferente. Alguns filhos já não vivem mais com o pai e a mãe, às vezes já não é mais a mãe, é a madrasta, não é mais o pai, é um padrasto. A família já passou por tantas mudanças e tal. Então, fica bastante complicado da gente dizer tem que ser assim, tem que ser desse jeito porque tem que ser desse jeito. Não, como eu disse, são conselhos que você pode ouvir, filtrar, ver se você vai fazer isso assim na sua vida ou não. Eu já vivi situações assim onde a família enfrenta muitos problemas, muitos conflitos, muitas situações conflitantes. Boa noite, Jusceli. A família Machado hoje está em peso aí, seja bem-vinda. Boa noite, Jusceli. Onde a gente olha para a família e a gente pensa assim, poxa vida, para isso aqui se resolver,
para solucionar todos esses problemas que a família hoje está vivendo. A impressão que dá é que a gente teria que tirar todo mundo e começar tudo de novo, porque são tantas coisas que precisam ser mexidas, tantas coisas que precisam ser reordenadas, tantas coisas, tanto modo de pensar, de agir, que precisaria agora ser realinhada pelo Senhor, que só mesmo Deus para organizar de novo aquela família, para pôr aquela família nos trilhos, para pôr aquele casamento nos trilhos, para aquela família ser conduzida para ter um norte, uma direção. Então, eu posso dizer aqui algumas coisas, embora sejam textos bíblicos, que você diz, mas para mim isso aí não importa, para mim isso aí não interessa, para mim não dá, eu não consigo fazer isso. É como a gente falou sobre casamento, que a gente tratou sobre como deveria ser esposa, que a gente tratou como deveria ser o marido. Você pode ouvir e dizer, não, mas para mim não importa. Então vamos lá. Primeiro conselho, se alguém quiser anotar, Provérbios 22:6, Provérbios 22:6, ensinamento constante, ensinamento constante. A gente vai falar de conselhos bíblicos, conselhos da palavra de Deus. Então, o primeiro conselho seria o ensinamento constante. A palavra diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na outra versão diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A gente sabe que o pai e a mãe, quando eles recebem o seu filho, quando nasce o seu filho, quando pegam aquela criança, né? É como se fosse assim uma página em branco, é como se fosse assim um livro que vai ser escrito. E essa criança, conforme ela vai crescendo, ela vai absorvendo informações. E essas informações é que vão formar o seu caráter, a sua personalidade, que ela vai, inclusive a personalidade, ela vai se formar até os 6, 7 anos. Então isso significa que existem 6, 7 anos que o pai e a mãe vão ter para trabalhar, vamos dizer assim, o caráter de seus filhos. E a palavra de Deus, ela recomenda assim, ensine. Nós vamos ver aqui, eu acho que no próximo conselho, que não é a questão, boa noite, Nara, a questão não é assim apenas ensinar como se fosse um discurso, como se você chamasse os seus filhos e agora você vai trazer um discurso, agora você vai falar alguma coisa. Não é esse tipo de ensinamento que a palavra de Deus está falando, e a gente até pode juntar com o próximo conselho, que se trata do exemplo dos pais. O exemplo dos pais. Ninguém está anotando aqui? Então anota aí, Provérbios 22:6, agora Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Primeiro foi Provérbios 22:6 e agora Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Esse texto ele diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então aqui, você lembra que quando a gente falou sobre casamento, que a gente falou sobre família, deixa eu baixar aqui um pouquinho, que a palavra de Deus ela acabava apontando para a importância do testemunho de vida. O testemunho de vida era importante para a esposa,
era importante para o marido, acho que foi o último episódio que a gente falou semana passada, e quando só um deles encontrou o Senhor e o outro não, e o processo de ganhar para Jesus passa pelo testemunho de vida, pela forma que você vive. Não é tanto o que você fala, não é o que você fala, não é o que você diz, não é um discurso que você dá para os filhos. Os filhos, eles aprendem mais observando. Então não adianta você dizer, por exemplo, para o seu filho, você não deve mentir. Mas aí o filho, a filha, que convivem com você, eles veem você mentindo. Chegou alguém ali. Diz lá que o pai não tá. Diz lá que a mãe não tá. Chegou um cobrador, chegou não sei o quê. Diz lá que o pai não tá. Diz que o pai saiu. Então, não adianta você ensinar para o seu filho alguma coisa, mas na prática você fizer o oposto. Não adianta você ensinar para o seu filho, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ajudar o próximo, mas você não ajuda ninguém. Você é alguém que só quer ser ajudado, mas você não ajuda, você não faz nada. Você adotou para você aquele texto que diz assim, venha a nós o teu reino, só a mim, venha a mim, só eu quero receber, mas você não dá nada, você não contribui, você não distribui, Então, falar não é tão importante. Você se preocupar o que você vai falar não é tão importante. O importante é como é que você vive, como é que você é, quais são as tuas atitudes em casa, como mãe, como pai, como marido, como esposa. O que os seus filhos estão vendo em casa? O que os teus filhos estão observando? Os teus filhos estão te vendo ir para o culto na noite de domingo e aí você chega de volta e tem briga, e tem confusão, e tem bate-boca, e tem as cobras e lagartos saindo pela boca, sabe que nem faz os desenhinhos, que faz aquelas minhoquinhas assim saindo pela boca. O que os teus filhos estão aprendendo com a maneira que você, o seu marido, a sua casa, o seu lar praticam a palavra? Como é que funciona isso? Ou de repente, a volta da mesa, né? Eu lembro de ter lido um livro que o pastor, era a história de um pastor que tinha tinha um outro pastor com ele, e aí esse outro pastor tomou dele a igreja, e ele teve que, isso aconteceu nos Estados Unidos, e aí ele teve que, saiu, foi mandado embora, saiu, e ele então começou a se encontrar, a se reunir com as pessoas que procuraram ele num parque, e enfim, eles conseguiram comprar um lugar numa montanha, daí eles construíram uma igreja e tal, e tal, e tal. E ele dizia que muitas vezes a pessoa vai no culto no domingo de manhã e chega no almoço, o almoço servido é pastor assado. Então, como é que os seus filhos, você chega do culto no domingo à noite, e aí você vive falando de amar as pessoas, de fazer as coisas que agradam a Deus, mas aí chega lá na mesa, na hora que vocês estão sentados à mesa, a refeição é o quê? É o pastor assado, é o vizinho assado, como é que é a história? Aqui a palavra de Deus, ela está dizendo assim, o que você tem que transmitir aos seus filhos não é um discurso, é o que você vive realmente. É o que você vive realmente. Aquilo que você pratica da palavra de Deus. Mas ela diz assim, ensine ele. Ensine, porque se você ensinar a criança, ela não vai esquecer. Você vai falar disso em casa. Em casa, falarás dela sentado em casa, ou andando pelo caminho,
ou ao deitar-se, ou ao levantar-se, a oração, a oração na hora de uma refeição. Aqui, quantas vezes acontecia, as meninas traziam amigas para vir fazer algum trabalho escolar, alguma coisa, e aí a gente ia servir um lanche, almoçar, enfim, daí tava aquele pessoal tudo à mesa, e a gente tem por hábito orar, né? Orar antes de fazer a refeição, e a gente dá as mãos e ora. E, então, às vezes, o alimento estava ali à mesa e os colegas já vinham se apegando e se servindo, e a gente não falava nada, a gente ficava quieto, a gente... Aí vamos orar então. É que nem aqueles vídeos que tem, só falta vomitar o que já está na boca. Mas qual é a prática da sua casa? Qual é a prática? Quais são... isso fala muito de rituais, né? A oração no almoço, a oração quando vai sair. O que você está transmitindo? É isso aqui que a palavra de Deus está falando. O que você está transmitindo na prática, não na palavra. Na prática, no dia a dia. Os teus filhos estão te observando, eles estão aprendendo contigo, e eles estão aprendendo o quê? A ter fé, a crer, a confiar, ou estão aprendendo a falar mal das outras pessoas, estão aprendendo o quê? Tá? Terceiro ponto. Terceiro conselho de 5. Hoje acho que eu vou conseguir terminar no horário. Terceiro ponto, se você estiver anotando, disciplina. Disciplina com amor. Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. Esse texto, ele é muito interessante, porque ele está dizendo aqui, ó. Aí a pastora foi conferir aqui a minha anotação, ela disse, mas tu vai falar isso aí, mas eu tenho que falar, tá na Bíblia, né? Diz assim, Provérbios 13, 24, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Noutro texto, noutra versão de Provérbios 13, 24, aí, Pamela, obrigado. Ele diz assim, noutra versão, quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Bom, primeiro eu preciso dizer que quando a palavra de Deus está falando aqui na vara, o que retém a vara, essa vara que fala aqui, você lembra que lá no Salmo 23 diz a tua vara e o teu cajado me consolam? É um tipo de vara que era usado pelo pastor que cuidava de ovelhas. É lógico que se alguém fizer um recorte agora dessa minha fala, vai levar lá na justiça, vai dizer, ó, o pastor está pregando ódio, espancamento. O que acontece é o seguinte, eu falei de mudanças que aconteceram ao longo dos tempos. A geração anterior à minha, então quem tem 70, um pouco mais de 70 anos de idade ou um pouco mais, 68, 69, por aí, 68 em diante, eu tô com 61, o que foi anterior à minha era mais ou menos assim, ó, os adultos estavam conversando, a criança não podia se envolver ali na conversa. Se a criança entrasse no meio da conversa, a criança visse o assunto e quisesse dar a opinião dela, ela recebia um tapa no rosto, na boca ali, na hora. Deus o livre, se respondesse para o pai, então, os pais matavam. Então, depois, na minha geração, já não era tão rigorosa assim, mas seguia a questão de disciplina. E a disciplina, para minha geração, quem tem a minha idade, aí 60, por aí, 61, um pouco mais, a disciplina, ela era alguma coisa como tentativa de homicídio, espancamento, tortura, era mais ou menos assim, tá? Depois as coisas foram mudando, daí veio a televisão, depois começaram a vir novelas, e essas coisas todas elas foram ditando costumes e foram mudando costumes, e a gente viu que saiu a disciplina de filhos, que era espancamento, tentativa de homicídio e nada de amor.
nada de atenção, nada de diálogo, o diálogo era o espancamento, para nenhuma disciplina e um extremo amor. Então saiu de um lugar extremo, de uma disciplina duríssima, para um momento em que não há disciplina. Saiu de um momento onde não havia diálogo, não havia conversa, porque a conversa era, como a gente brinca, era apausentar, tá? Era apausentar, e não tinha diálogo. Para agora existe muito diálogo, bastante diálogo, mas não há disciplina. Então essa alteração dramática, a gente já viu que não ter disciplina estragou gerações inteiras. Não ter disciplina, não ter uma forma de disciplinar. Eu não estou dizendo aqui que você vai pegar um cajado do pastor, né, uma vara, um taco, um cabo de ferramenta e vai arrebentar o seu filho a pau, porque se você fizer isso, você vai preso. Existe lei contra isso. Mas é importante de que haja alguma forma. O pai e a mãe precisam encontrar uma forma de disciplinar. O que o texto está exortando, o que o texto está acusando é a omissão. A omissão, ou seja, você ama tanto que não quer disciplinar, que quer impedir da criança, meu filho, tadinho, vai ficar traumatizado se eu disser não. E na verdade, se você se omite, se você não quer disciplinar, se você... mas eu não tenho coragem de disciplinar o meu filho. Você vai ter que ter... A Nara colocou aqui, a irmã Maria Antônia colocou, é isso mesmo. A irmã Maria Antônia, não sei que idade ela tem, mas é isso aí, ó. Não tinha conversa, era um tapa na boca, e o filho de Deus o livre. E sai daqui, vai chorar longe. E a Nara colocou aqui, eu nasci em 67 e conheci a vara. Então, eu nasci em 64. E conheci a vara. A vara, o cabo de ferramenta, o fio de luz, o que tinha na mão. O que vinha na mão servia. Vara de marmelo. Nós matamos o marmeleiro, porque nós apanhávamos com aquela vara lá, nós acabamos matando o marmeleiro. Mas a gente também fazia por merecer. A gente não é que apanhava porque o pai dava louco e queria bater na gente. A mãe não botava a mão, ela só dizia, quando o pai chegar, eu conto para ele. Daí o pai chegava, ela fazia, né, o relatório e ele executava a disciplina. E a disciplina para ele era essa, era a vara e pronto, não tinha conversa. Bem, mas eu não posso... O que a palavra de Deus está exortando aqui nesse texto? A omissão dos pais. Você que é pai, você que é mãe, você não pode se omitir da responsabilidade de disciplinar. Por quê? Porque se você não disciplinar, se você não colocar limites, se você não ensinar o seu filho, sua filha a ouvir o não, se você não souber lidar com o temperamento dos seus filhos, o mundo vai lidar. A sociedade vai lidar com isso. Uma coisa que você não pode, e que às vezes as pessoas pensam assim, mas é um anjinho, meu filho é um anjinho, minha filha é um anjinho, só falta criar asa, acender uma auréola na cabeça. Não, põe na sua cabeça, o seu filho não é um anjo, seu filho é um ser humano, não é um anjo. Nem em vida, nem depois de morto não vai se tornar um anjo. Olha bem, o seu filho, todo ser humano, inclusive o seu filho, ele traz consigo a natureza adâmica, ele traz consigo uma natureza pecadora. A Juscelie diz, a vara de marmelo era terrível. Meu pai do céu, meu pai ainda raspava assim a vara e sapecava lá no fogo do fogão para não quebrar. Era uma sessão de tortura. E prendia a gente assim no joelho, na perna, assim, na canela, botava a cabeça ali, prendia e a bunda ficava ali à vontade, ele podia bater quanto quisesse. Mas vamos lá.
voltando aqui à questão. Então, o seu filho tem a natureza adâmica como todo ser humano. Como todo ser humano tem a natureza adâmica. E a natureza adâmica é uma natureza que se rebela, que é rebelde. Mas onde é que está escrito isso? Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Vamos lá. Gênesis 8, 21. Escreve aí para nós, aí, irmã Pâmela. Gênesis, eu falei Êxodo? Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21. Olha o que Deus diz em Gênesis 8, 21, logo após o dilúvio, tendo passado o dilúvio, e Deus olha para toda a destruição que aconteceu em consequência do dilúvio. Gênesis 8, 21 diz assim, ó: e o Senhor, quando Noé oferece o primeiro sacrifício, depois que sai da arca, né? Você sabe que Deus mandou ele colocar alguns animais, ele mandou colocar casais, e outros animais ele mandou colocar 7 de cada espécie, porque eram animais que seriam usados depois no sacrifício, tá? Então Noé desce, a primeira coisa que é feita, o primeiro momento que é feito quando eles descem da arca, ele faz um altar e oferece um sacrifício ao Senhor. E quando ele oferece esse sacrifício, a Bíblia diz que a fumaça sobe, né? Já falei sobre isso. E Deus sentiu o cheiro agradável daquela oferta de sacrifício. E diz assim, ó: e o Senhor sentiu o cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a terra foi amaldiçoada por causa do homem. O pecado do homem chegou diante do Senhor e o Senhor decidiu julgar, trazer juízo sobre a terra por causa do pecado do homem. O cálice da ira de Deus transbordou e ele trouxe juízo. Então ele diz assim, ó: não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. A terra foi destruída por causa do pecado do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz. O que Deus está dizendo aqui? O ser humano... Não, pastor, não, mas meu filho não. O seu filho também. Porque toda criança, ela vai testar. Ela vai testar. Quando você diz, não mexe aí, pequenininho, mal se coloca de pé. Mal consegue se firmar na perna. E aí tem lá alguma coisa, ele estende aquela mãozinha pequenininha, gordinha, e você diz, não mexe, fulana. Ele recolhe a mão, olha para você e tenta pegar, tenta fazer o que você disse não. E vai ser assim todas as vezes. Você vai dizer não e ele vai tentar. Às vezes você vai ter que usar o não já é uma disciplina, tá ok? Dizer não já é uma disciplina. Não mexe, não faça, não quebra, não pega. Eu lembro de uma criança que a mãe vivia dizendo, não mexe na tomada. A criança sentava na frente da tomada e queria enfiar o dedo lá e a mãe dizia, não mexe na tomada, não mexe na tomada. Um dia a mãe se distraiu, a menininha pegou um prego, menininha pequenininha, 4 anos por aí, bem magrinha, miudinha, e enfiou o prego na tomada. Aquele negócio deu um choque, porque a eletricidade ou ela vai te puxar ou ela vai te empurrar. Então ela enfiou aquele prego ali, aquele troço deu um empurrão nela, sei lá, 1 metro e pouco assim de distância, deu um barulho, deu um estouro, lógico, né? E aí foram ver, a menina tinha enfiado o prego no buraco da tomada. A criança, ela vai tentar, ela vai testar. Toda vez que você disser não, ela vai testar e ela vai fazer isso para que você canse, para ver se você vai mudar. Isso incrivelmente está no DNA da criança, isso está na natureza humana, é assim mesmo, não é? Não é que
essa criança é teimosa por causa da família do marido, essa criança é teimosa por causa da família da esposa. Não, isso está na natureza humana. O ser humano é teimoso. Não é teimoso? Você não é teimoso? Nós estávamos conversando no grupo da minha família, dos meus irmãos, e a gente estava falando sobre quem era o mais teimoso. São seus 6 irmãos. E aí, ao invés... E começaram, é o fulano, é o ciclano. Eles, tá, vamos contar aí umas histórias e vamos ver histórias de teimosia, daí a gente vê quem é que é o mais teimoso e tal. E aí uns diziam, mas eu não sou teimoso. Todo ser humano é teimoso. E você também deve ter histórias de situações que você se envolveu, problemas que você arrumou para si. Boa noite, dona Jane, shalom. Muito frio, é verdade. Aqui do meu lado, aqui à minha esquerda, aqui a lareira está acesa ali, ó. Tá ali aquecendo aqui o ambiente. Hoje até a gente acendeu mais cedo, que tem feito bastante frio aqui na região da fronteira. Então assim, ó, quantas vezes você teve problemas na sua vida porque você foi teimoso? Alguém te falou? Alguém te avisou? Você era muito teimosa, Camila, não é mais? Alguém te disse, quantas vezes alguém te disse, não faz, não vá, não é assim, não sei o quê, não sei o quê. Você não ouviu, você não ouvia. E as crianças também são assim. Você não acha que ficou adulto, depois que adulto você ficou teimoso, depois de adolescente você ficou teimoso. Não, tá aí no teu DNA, tá aí na tua natureza adâmica, natureza humana, é isso aí. Então você precisa entender que o seu filho, ele precisa ter uma disciplina, a disciplina que você vai exercer com o seu filho, ela não pode ser, como eu falei antes, um espancamento, uma tentativa de homicídio e nada de diálogo, porque essas coisas elas não podem mais ser assim. Você que é pai e mãe, você tem que encontrar um caminho, uma forma. Né? Eu já comentei que esses tempos uma mãe me chamou e disse, o fulano e fulano não vão mais no projeto, porque eles incomodam muito, não sei o quê, estão respondendo e são desobedientes e tal, e aí o pai não quer que vá no projeto. E eu quase que eu pergunto, tá, e o que o projeto tem a ver com isso? É no projeto que a criança está aprendendo a desobedecer pai e mãe? Não é no projeto. O projeto não tem culpa. Eu disse, mas minha senhora, olha, o projeto, ele está ensinando os seus filhos. O projeto ensina para os filhos a obediência aos pais, o respeito aos pais, honrar os pais, a não violência, ensina como ser um bom aluno, como se tornar um bom cidadão. Se você quer disciplinar o seu filho, use outra coisa, use outro instrumento. Né? Eram 2 meninos, manda varrer o pátio, limpar o pátio, arrumar o quarto, tira o celular, diminui o tempo de tela, arrume um outro caminho que não seja justamente proibir de ir no projeto, porque no projeto ele está recebendo instrução que vai ajudar ele, está ajudando ele, como a gente viu nesse último encontro que teve aqui, que eles vieram para receber cestas de alimento. Uma mãe pediu a palavra e disse, não, eu só quero agradecer, porque o meu filho, ele melhorou muito depois do projeto. A Jusceli colocou aqui, eu ainda sou, mas eu estou melhorando. É isso aí, Jusceli. Todos nós somos teimosos, uns mais, outros menos, e a gente tem que lidar com isso, porque faz parte da nossa... Isso faz parte das coisas que a gente tem que levar para a cruz. Teimosia, essas coisas, ser birrento, ser não sei o quê. Tem que levar para a cruz, né? Porque isso é que nem dizia aquele personagem da televisão, isso não te pertence mais. Você tem que levar essas coisas para a cruz de Cristo. Você já vai, filho? Já vou, tchau. Tchau, Deus abençoe. Então, você está entendendo? Você que é pai e mãe, você tem que ter sabedoria na hora de que tipo de disciplina você vai dar. Você vai ter que encontrar, ou diminuir a televisão, não vai ver televisão, vai tirar o celular, vai tirar não sei o quê. Vai criar o seu jeito de disciplinar o seu filho. Mas essa disciplina tem que ser uma disciplina feita com amor, tá ok? Existia lá em Santa Catarina um projeto muito interessante
na cidade de Gaspar, perto de Blumenau, um projeto que se chamava Amor. Oh, meu pai. Que consistia o seguinte: então, quando o pai e a mãe, por exemplo, o filho quer um tênis, e eles iam dar esse tênis para o filho, então esse filho tinha que abrir mão de alguma coisa. Ou tinha que dar um outro par de tênis usado, ou dar um outro brinquedo, de maneira que o filho aprendesse que, assim como ele está ganhando alguma coisa, que às vezes ele não tem nem noção de quanto custa, eu quero aquele celular, nem sabe quantos dias de trabalho o pai e a mãe tem que ter para conseguir comprar aquele celular, para conseguir comprar aquele tênis, para conseguir adquirir aquele bem que a criança tanto quer. Eu quero o PS5, eu quero não sei o quê. E fica todo dia, eu quero, e chora, matando os pais e a mãe no cansaço. Então eles ensinavam assim: toda vez que você for dar algo, o seu filho tem que também dar, tem que também entregar alguma coisa. Amor exigente. Então você dava, mas o filho tinha que abrir mão de alguma coisa também. Isso era muito interessante, tá? Quarto ponto. Meu Deus, o tempo está passando rápido. São 5, vamos ao quarto ponto. Amor incondicional e compreensão. Efésios 6, 4. Efésios 6, 4. Este conselho é muito interessante. Eu já tive que dar esse conselho para alguma mãe e para algum pai. Efésios 6, 4 diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você vê que os conselhos da palavra de Deus, que como os pais devem lidar com seus filhos, ele fala de disciplina. Quase sempre fala de disciplina. Quase sempre fala da importância da disciplina. Mas aqui ele está dizendo aqui, não provoque os filhos a ira. Não provoque os filhos a ira. Não seja aquele pai ou aquela mãe que é chato, que é xarope, que fica tudo usando a Bíblia para condenar os filhos. Não faça com que os seus filhos odeiem a Deus por causa da forma que você está educando eles. Não faça os seus filhos terem raiva, né? Mas a mãe, normalmente as mães que têm mais a lida com os filhos, né? O pai sabe trabalhar e tal, as mães que têm mais esse cuidado, e aí os filhos chegavam, mãe não tinha feito comida, mãe tinha saído, porque eu fui atender não sei o que na igreja, porque eu fui atender não sei o que lá para o pastor, porque eu fui fazer não sei o que, e aí não tinha comida, daí a casa em desordem, roupa para lavar e coisa, e aí os filhos tinham raiva, porque nunca tinha comida, porque nunca a casa estava em ordem, o marido tinha raiva, todo mundo tinha raiva, porque na cabeça daquela mulher a prioridade era cuidar das coisas do Senhor, esquecendo que família também é coisa do Senhor, cuidar dos de casa. Para Deus isso é muito importante. Cuidar das pessoas da nossa família é extremamente importante. Então esses filhos, eles eram provocados à ira pela forma grosseira, porque a pessoa fazia a resposta que dava. Era uma resposta grosseira, estúpida, incoerente, não bíblica, que os filhos ficavam irados, irritados com aquilo, porque sempre era priorizado a igreja, a denominação, as coisas da igreja. E a família ficava num segundo, terceiro plano, e os filhos, eles ficavam irados com isso. Então a palavra ela diz assim, é importante que você tenha um amor incondicional e compreensão. É importante que você saiba que os seus filhos, eles são mais importantes do que a igreja,
o teu marido é mais importante do que a igreja. A família é Deus em primeiro lugar. Pamela, pastor, Efésios é o quê? Deixa eu ver aqui. Efésios 6:4. Efésios 6:4. Me ligaram bem na hora. Sim, eu tô aqui também com alguém me chamando ali pro Messenger ali. A ordem de importância é Deus, depois família, depois igreja. Não deixe de atender a sua família por causa de igreja. Você tem que atender a sua família. Você tem marido, você tem esposa, você tem filhos. Essas pessoas são importantes. Essas pessoas são importantes para Deus e deveriam ser importantes para você. Essas pessoas são dignas de todo zelo, de todo cuidado, de toda atenção, de todo amor, de toda compreensão. É importante que você tente descobrir por que está havendo algum problema, algum conflito na escola com seu filho. O que está acontecendo? Por que o seu filho... olha, passou e deixou a porta aberta, por que o seu filho está com problema na escola? Por que ele está respondendo? Por que ele está arrumando briga na escola? Qual é o problema? Qual é o conflito? Não é interessante você apenas disciplinar e não ter uma compreensão, não tentar ver, compreender o que está acontecendo com esse seu filho. É importante, disciplina mas não é só a disciplina, é preciso ter também um diálogo, compreender, ir na escola. Eu sou um pai que sempre fui muito presente na vida das minhas filhas. Eu sempre ia na escola, eu sempre ia nas reuniões de pais e mestres, eu sempre ia pegar as notas delas. Eu ia lá, tinha aquelas, sei lá, 20, 30 mães, e às vezes só eu e mais algum outro homem lá no meio. Chegava a ser vergonhoso aquilo, os pais não iam, ninguém não compareciam. Eu sei que às vezes, por causa de trabalho, coisa complicada, mas você precisa saber o que está acontecendo. Então, evite que os seus filhos fiquem irados com Deus por causa da tua atitude errada. Evite que os seus filhos se afastem de Deus por causa de você, tá? E o último conselho, reconhecimento do valor dos filhos. E aí, pastor, vai dar uma palhinha aqui para nós aqui? Não vai falar nem atrás das câmeras, pastora? Oi, pessoal. Hoje eu tô meio grogue aqui. A pastora tá meio... Tá na capa da gaita, tá no pala furado. Encosta essa porta para mim aqui, amor. Tá entrando um vento aqui. Último texto aí, anote aí, ó. Salmos 127, 3. Salmos 127, 3. Esse texto é muito interessante, queridos. Pastor, mas teria mais? Teria, com certeza haveriam outros, mas a gente pegou os principais e mais importantes. O reconhecimento do valor dos filhos. O Salmo 127, 3 diz assim, ó. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, herança. Quando se fala em herança, isso está apontando que há um valor. Está se referindo a algo que tem valor, a algo valioso, a algo que tem grande importância. Você nunca viu alguém fazer um testamento e incluir numa herança alguma coisa que não presta, alguma coisa quebrada. Tá lá um carro com motor fundido, tá na garagem, aí a pessoa coloca lá, meu carro com motor fundido eu deixo pro fulano. Ninguém faz isso. Mas vai colocar o quê? Se tiver lá um outro carro valioso, se tiver um outro carro bom, ele até pode colocar lá, eu quero... Boa noite, pastora. A Juscelie respondeu para ti aí. Boa noite. Se tiver um carro de valor, então essa pessoa vai pegar e vai colocar lá, meu carro, sei lá, meu Porsche, meu não sei o quê, deixo pro fulano lá. A herança
ela se refere a coisas de valor. E a Bíblia diz que os filhos são uma herança do Senhor. Os filhos não são nem teus. Os filhos não são teus. Os filhos são do Senhor. E ele entregou esses filhos para você, para que você possa educá-lo, para que você possa criá-lo, para que você possa ensinar o caminho do Senhor, para que você possa ensiná-lo a amar a Deus na sua atitude, para que você possa, que esses filhos busquem ao Senhor por tua causa, por causa do teu testemunho de vida, por causa da sua atitude, os filhos possam perceber a importância da tua vida na vida deles. Então, por isso que a palavra de Deus diz, a herança do Senhor são os filhos. Então, esse seu filho, ele tem valor. Ele tem um valor diante de Deus, ele é importante para Deus. E quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só por você e pelo seu marido, ele morreu pelos seus filhos também. E os seus filhos, tanto quanto você, também precisam de salvação, também precisam encontrar o Senhor, também precisam se arrepender, também precisam passar pela cruz. Mas você precisa entender que esses filhos, eles são valiosos para Deus. Esses filhos são importantes para Deus. Que o seu filho, ele tem um valor intrínseco dele. E quem tem mais de um filho sabe que nenhum deles é igual. As minhas duas meninas não são iguais. Uma apaixonada por estudar e ler e não sei o quê, e fazer cursos, e fazer não sei o quê, e fazer doutorado, e a outra, se você fala em estudar, só falta bater na gente, não quer saber de jeito nenhum, não quero saber de estudar, não, e não adianta aconselhar que não quer, não são iguais. Uma é calma, tranquila, e a outra não é tão calma, nem tão tranquila, e não é água parada. A Hannah, quando era pequena, ela batia nos meninos que tinham o dobro do tamanho dela, para defender a irmã. Ela ia defender a irmã, a Isabela era muito assim, de vez em quando estava chorando lá, ela ia descobrir por que estava chorando, quem é que tinha incomodado ela, na igreja mesmo. Ela ia lá e a pau sentava, não queria saber. O que é que vocês estão falando da minha irmã, o que vocês estão gozando da minha irmã? E quando ela não alcançava para dar o soco, ela chutava na canela, para defender a irmã, entendeu? A Isabela recebia, às vezes, as brincadeiras, coisas, chorava, e a Hannah ia lá e defendia ela. Não são iguais, elas são diferentes, cada uma tem um valor diferente, cada uma tem uma visão de mundo diferente. A gente sempre diz, uma é igual ao pai, outra é igual à mãe, mas beleza, entendeu? Nenhuma delas é inferior à outra. Todas as duas têm o seu valor e todas as duas são importantes, todas as duas precisam de Jesus, igual a mim, igual a pastora. Então entenda, reconheça o valor do seu filho. Não seja aquele pai, aquela mãe que ficam dizendo, você não vale nada, você não vai dar nada da vida. Estamos no mesmo barco, pastor. Entendeu? Assim, não seja aquele pai, aquela mãe que desmerece o filho. Você é um burro, você não vai dar nada na vida. Ou às vezes o filho é doente, ou a filha é doente. São crianças que exigem assim, um cuidado maior, um amor maior, uma atenção maior. E igual precisa de Jesus, igual precisa do carinho. Você tem que olhar para esse seu filho, para essa sua filha e ver os valores que ele tem. Às vezes a criança não é assim, não é notas assim, 10, 100, tudo nota top, mas é uma criança que às vezes tem um coração grande, é um coração amoroso, um coração sensível, é uma criança que Deus já está direcionando ela para um lugar de compaixão, de coisa. Você que é pai e mãe tem que olhar esse seu filho e detectar os valores que ele tem. Que valor que ele tem? Quais são as coisas que estão aflorando na vida dela? E não seja o pai e a mãe que corta, que poda. Mas você não pode ser tão bonzinho assim, você não pode não sei o quê. Não, meu filho, deixa, valorize
esse seu filho. Reconheça o valor que ele tem, porque nem é só eu que estou dizendo, está na palavra. O teu filho é uma herança que Deus te deu. Não, ó, eu ouço a pastora a missionária Edmeia e ela diz assim, ó, homem e mulher acham que sabem fazer filho. E ela diz assim, você não sabe fazer filho. O homem sabe deitar com a mulher, mas ele não sabe fazer filho. Quem faz filho é Deus. É Deus quem faz filho. O homem põe a semente na mulher e quem faz esse filho, quem cria esse filho, quem dá as características a esse filho é Deus, não é você. Você não escolhe a cor dos olhos, a cor do cabelo, você não escolhe se vai ser nariz grande ou nariz pequeno. Muitas vezes a mãe fica naquela ansiedade de saber, ai meu Deus, eu espero que quando meu filho nascer vai ser uma criança bonita, vai ser uma criança isso e aquilo, tá. Não, a gente não sabe fazer filho, a gente sabe dar a semente. Um dá a semente, outro recebe a semente, mas quem faz o filho é Deus. É Deus que colocou esse filho nas tuas mãos e que deu a ele as características que ele tem. E você que é pai e você que é mãe, tem que saber observar essas características, explorar essas características, trabalhar no seu filho para que essas características não sejam um problema. Não, meu filho, você não pode ser bom. Daí você vai ensinar o seu filho a ser ruim? Não, meu filho, você não pode ser tão bondoso. Você vai ensinar ele a fazer maldade? Não, meu filho, você tem que aprender a cultivar esse valor e reconhecer esse valor do seu filho e entender que esse filho não foi você que fez. Por mais que você pense, não foi você quem fez. Quem fez foi Deus e foi Deus quem o desenhou e que deu a ele todas as características que ele tem. As boas e ruins. Muitas vezes você trabalhou tanto na vida dele e acabou aflorando as características ruins dele. Você aflorou as coisas ruins dele. Leve esse seu filho para Jesus. Não esqueça de orar por ele muito, orar muito pelos seus filhos, porque a gente sabe que quando um filho sai da porta de casa, a gente não sabe o que vai acontecer. Então ore muito pelos seus filhos. Ouça os seus filhos, para que quando ele tenha coragem de chegar para você e contar as coisas, que ele não esconda, mas que ele tenha coragem de contar para você. Tá ok? Respostas dadas? Alguma pergunta? Faltam menos de 5 minutos. Você entendeu? Todos entenderam? Compreenderam? Qual é o tema que você vai me sugerir para a próxima semana? Que tema você vai sugerir para a gente mergulhar na semana que vem no nosso encontro do Papo do Reino? Eu vou esperar você responder aí, eu vou colocar aqui a música, eu vou esperar você responder, se tem alguma pergunta, se você entendeu, se tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para a próxima semana. E, como eu digo, às vezes a gente tem que ver caso a caso, né? Porque a gente está falando aqui, quase sempre dá a entender que a gente está falando de criança, né? Mas as minhas filhas já não são crianças, as duas são adultas e as duas já fazem as suas próprias escolhas. E aí, a gente que é pai e mãe, a gente aconselha, né? Pamela, sim, entendido. A gente aconselha, a gente não tem mais o poder de dizer tem que ser assim. A gente aconselha, a gente orienta e a gente ora muito pelas duas. Uma está lá em Santa Catarina, 1.000 quilômetros de distância, a outra ainda está aqui na cidade, mas já não mora mais com a gente. Então a gente ora muito, orienta, a gente está sempre orando por elas, sempre tomando conhecimento. E por incrível que pareça, a gente conversa mais com a filha que está lá em Santa Catarina do que com a outra que está aqui na cidade, está aqui pertinho. Então agora há pouco ela estava aqui, já foi embora. Mas a gente conversa com a Isabelle todos os dias. Todos os dias. Quando ela sai do serviço, a gente conversa. A gente atende ela e coisa. Mora sozinha, então a gente dá uma atenção especial, porque eu já morei sozinho e eu sei que morar sozinho é puxado. Muito bom esse texto, Jusceli. Amém, irmã. Glória a Deus. Camila, tudo entendido. A gente erra.
muito. A gente erra muito. E a questão é que a gente não erra de propósito. A gente erra na tentativa de acertar. A gente erra na tentativa de acertar. Algumas coisas exageram, outras coisas não. Muitas vezes a gente vai ter que se arrepender de alguma coisa que escolheu errado, que fez errado, decisão errada e que às vezes afetam os filhos. Aí a gente poderia falar de tantas outras coisas, os relacionamentos e tal. Mas a gente precisa muito da graça de Deus. Amém? Ninguém vai dar sugestão? Não, ninguém vai dar sugestão. Já passou 1 hora de programa, 1 hora de live, 1 hora de conversa. Então nós vamos orar. E enquanto a gente vai orar, nessa noite nós queremos orar para que Deus nos dê graça. Que o Espírito Santo nos dê graça. Nós que somos pais temos uma responsabilidade muito grande na educação dos nossos filhos, no cuidado com os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros, então a gente precisa muito pedir que Deus nos dê sabedoria para lidar com as situações mais complicadas que os filhos às vezes nos levam a enfrentar, né? A gente começou muito como se fossem crianças, mas talvez o seu filho já não é mais uma criança. E aí talvez o seu filho fale de família na próxima semana. Muito bem, exatamente o que você quer. Nós já falamos de casamento. Tivemos 3 semanas falando sobre casamento. Hoje falamos sobre conselhos aos pais. Me explique melhor aí exatamente o que você quer sobre família e vamos orar, tá ok? Vamos orar para que Deus nos ajude, que Deus nos direcione. Pai, nós nos encontramos diante de Ti nessa noite, Senhor. A Tua palavra nos traz conselhos sobre como nós, pais, devemos tratar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. A Tua palavra nos faz ver, Senhor, que os filhos não são nossos, eles são Teus. Que nós não os criamos para o mundo, nós não os criamos, Senhor, para viver no mundo, nós os criamos para Ti. E que essa responsabilidade o Senhor coloca sobre os nossos ombros. E precisamos muito, muito, Senhor, da Tua graça. Precisamos muito da Tua sabedoria, Senhor. Precisamos muito da Tua ajuda para lidar com os conflitos, para lidar, Senhor, quando um pai e uma mãe já romperam relacionamento com os filhos, quando, Senhor, a família já sofreu tanto e esses filhos se perderam, o amor se rompeu, o respeito já não existe mais. Meu Deus, que a gente possa, com a Tua graça, lidar com a família, lidar com os filhos, lidar com as situações que nós encontramos na nossa casa, Senhor. Só mesmo com a Tua graça, só mesmo com a Tua sabedoria, só mesmo com a Tua ajuda, Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo e nos capacite, nos habilite, Senhor, a lidar com as questões da nossa família. Nós oramos, Senhor, abençoando este lar. Nós oramos para que haja provisão. Nós oramos para que haja sustento. Nós oramos para que as portas do trabalho se abram. Nós oramos, Senhor, para que a cura entre nessa casa, onde há enfermos, onde há pessoas doentes, que a unção de cura entre nessa casa, que a enfermidade caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu reino venha sobre essa casa, que haja salvação nessa casa, que haja reconciliação nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Vamos lá, deixa eu ver, a gente erra muito. Ô, Jusceli, você não colocou ali, vamos ver um tema para a próxima semana então, vamos escolher aqui. A Jusceli solicitou que a gente continuasse falando sobre família. Vamos ver para a próxima semana, então, a gente está aí de volta. Gente, se cuidem nesse frio.
Se você não tiver cobertor na sua casa, fale com a gente tem aqui alguns, ainda poucos na igreja. É um cobertor muito bom e que socorreu muitas famílias. Esse ano nós recebemos 100 cobertores e nós tínhamos já do ano passado, todos já foram e deve ter ali menos de 10. Então nós distribuímos mais ou menos 130, 140 cobertores esse ano e ainda não chegou o inverno. Mas a gente não quer ficar com esses cobertores parados aqui e alguém precisar. Então, se cuide, se proteja, se agasalhe, cuide da família. Amanhã tem o estudo online, né, com a pastora Márcia. Amanhã às 7h30. Amanhã vai seguir no Espírito Santo, pastora? Sim, nós vamos dar junto dons. Eu vou estar junto amanhã? Sim, Mas eu não recebi convocação ainda. O Ancelotti não me mandou minha convocação ainda. Vou esperar para vir minha carta de convocação para amanhã estar aqui no estudo. Dons. Sobre dons, vamos entrar sobre os dons espirituais amanhã, via WhatsApp. Se você está aí assistindo e quiser participar, fale com a pastora, mande um recado para mim, para a pastora, que a gente coloca lá no grupo amanhã. Então, a senhora tem que me colocar no grupo também, pastora. Ou a senhora quer ficar sentadinha assim, do meu ladinho assim, para dar aula também? Hã? Ah, não é para me ajudar? Claro que é. Não entendi, então. O convite, já que o senhor escreveu um livro sobre o tema. O convite... Ah, a senhora quer explorar, porque eu já escrevi um livro sobre o tema. Exatamente. Então tá. Então amanhã estarei junto. É um assunto bem polêmico, algumas partes bem gostoso. Amanhã, então, estarei junto com a pastora no estudo online, via WhatsApp. Eu sou fã das lives, né? Mas ela não quer live, ela quer WhatsApp. Então, amanhã, então, a gente vai estar falando, começando sobre os dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço. E aí a gente vai estar aqui de volta às 7h30 da manhã. Chegue em casa, tome um banho quentinho, jante, tome um lanche, se agasalhe, fica num cantinho assim sossegado e fique pronto para receber a ligação via WhatsApp, Bíblia na mão, caderno na mão, e a gente vai estar aqui então. É 1 hora também, pastor? 1h30, não. 1h30, pastora. Não é mole não, 1h30. Então amanhã, então, 7h30 até as 9h, a gente vai estar aqui via WhatsApp. Sábado temos o projeto, domingo temos o culto de adoração. Pega a família e venha, né? Que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe grandemente. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.